Boa, boa pessoal. E aí, tudo bem? Tudo certinho, né? Mais uma aulinha de geografia para a gente relaxar um pouquinho e trabalhar alguns contextos, né, que caem aí bastante no Enem. A gente deve sempre estar trabalhando essas ideias, né? Sempre focando, responder questões, fazer toda essa variação para a gente conseguir, né, os nossos objetivos, que é passar nos nossos vestibulares por aí, né, pessoal? Então, hoje a ideia é a gente trabalhar um pouquinho, né, sobre o contexto das... Eu comecei na aula passada falando um pouquinho especificamente sobre as energias, né, chamadas convencionais, né, as fontes de energias convencionais, ou o que a gente chama de fontes de energias, né, não renováveis, né? A gente trabalha mais com essas primeiras formas de fontes de energia. Aula passada eu falei uma aula especificamente só sobre o petróleo, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho mais desses outros combustíveis fósseis, né? A gente vai estar faltando aí dois para a gente complementar, né? Fechar essas ideias dos combustíveis fósseis. Então, vamos iniciar nossa aula aí falando um pouquinho, né, sobre o carvão mineral. Depois a gente vai falar um pouquinho, né, sobre a questão do gás natural. Lembrando que é uma aulinha para falar especificamente sobre a fonte de energia, né, que são utilizadas aqui no Brasil. A gente começou falando sobre as energias não renováveis, petróleo, aqui no Brasil. Agora a gente vai falar especificamente sobre o carvão mineral, mas com foco também, né, como é essa produção aqui específica, todo esse arranjo aqui dentro do Brasil. Então vamos lá começar? Vamos lá, né, pessoal? Então a gente vai falar um pouquinho agora sobre o carvão, olha, mineral. Pessoal, o carvão mineral, né, vocês sabem, né, que está dentro da categoria dos combustíveis fósseis, né? A gente está falando aqui dos combustíveis, né? É um combustível fóssil, ok? E dentro dessa categoria do como sendo um combustível fóssil, né, ele vem de material orgânico, né? Lógico que a gente vai encontrar, né, esse combustível fóssil com, né, a fonte de material orgânico, que tem como característica básica, né, principalmente dos vegetais, né? A gente tem essa característica básica dos vegetais. E outra coisa importante, né, quando a gente fala sobre essas categorias, é que esse material orgânico aqui, ele vem basicamente, né, pessoal, ele é constituído, encontrado, né, no que a gente chama das bacias sedimentares, né? Não lembro disso aqui, né? Então a gente vai encontrar nas famosas bacias sedimentares. Ok? Tem essa caracterização, então toda vez que a gente fala sobre combustível fóssil, tem que lembrar que esse material orgânico que deu origem, no caso do carvão mineral, os vegetais, né? E ele tem essa composição específica das bacias sedimentares. Você só vai encontrar, né, o carvão mineral como petróleo ou como gás natural nas grandes bacias sedimentares. Isso aqui é uma dica importante para vocês. Fiquem atentos, né? Entre essas categorias também a gente pode lembrar, né, pessoal, que além disso, é bom lembrar, né, que essa formação aqui do carvão mineral ele foi composto, né, na era paleolítica, paleozoica, na era paleozoica, e tem como base específica, né, dentro dessa era paleozoica o que a gente chama do período carbonífero, né? Então, ó, a gente tem essa categoria específica, né, quando a gente fala sobre essas formações, né, dessa composição do carvão mineral. Então, mais ou menos aí, né, mais ou menos 360 milhões de anos atrás, esse carvão vai ter a sua formação, vai ter essa composição, né, de formação a nível mundial. Então aqui as informações, né, físicas, né, geológicas aí da composição do carvão. Isso aqui é a primeira dica para vocês, né, perceberem essa formação, ok? Então, só para a gente iniciar toda essa história. Além dessas composições, né, você também deve lembrar, né, que o carvão mineral, né, pessoal,
ele foi bastante utilizado no processo como fonte de energia para a primeira revolução industrial. Ó, porque exatamente, né, a gente vai lembrar, né, pessoal? A gente fala muito sobre a revolução industrial, porque é o seguinte, né, pessoal? A diferença de que a gente tem a transformação, vamos lembrar, a passagem que a gente tem, né, da composição da passagem do meio, né, manufaturado para o meio máquina faturada, né, que a gente chama, né, a máquina fatura, né, quando a gente faz essa troca, eu tenho exatamente essa composição, essa diferenciação, né, da força de trabalho, né? A gente percebe que o trabalho, né, quanto mais você tem trabalho, você precisa demandar de mais energia. E foi exatamente isso que aconteceu com a Revolução Industrial, pessoal. Cada vez mais a gente precisava mais de trabalho, automaticamente, né, precisava também de mais energia. Então uma coisa está conectada com a outra e eu só tenho essa composição específica da formação da Revolução Industrial por conta dessa ideia, né, de se rebuscar, né, a máquina através da fonte de energia. Então uma coisa está conectada com a outra. Então, ó, lá em meados, para vocês lembrarem, né, pessoal, isso aqui eu estou falando em meados do século, né, do século aqui 18, né, a gente tem, né, a primeira revolução. E nessa primeira revolução você vai encontrar exatamente, né, a composição, a fonte de energia principal, o, né, carvão mineral. Então, ó, toda essa composição só vai ter forma, só vai ter transformação por conta dessa ideia, né, da utilização do nosso carvão mineral. Então, uma coisa conectada com a outra, é bom vocês terem essas ideias bem compartilhadas, né, nessa ideia, nessas formações de vocês. Ok, até aqui tá de boa. Se vocês lembrarem da atualidade também, né, a gente pode falar um pouquinho sobre a atualidade. Dentro da divisão, né, da composição, da utilização, né, estou falando da utilização da fonte de energia, vocês vão perceber que o carvão mineral ele é bastante utilizado em vários países, né, pessoal? Inclusive a sua maior produção está lá na China, né? É o maior produtor de carvão mineral do mundo. Então, ó, na atualidade eu tenho mais ou menos aí, ó, 29%, né, a nível mundial, né, que é a nível mundial para, né, a nível mundial, coloquei como fonte de energia. Ficando ali, ó, bem próximo do petróleo, né, para vocês perceberem que tem essa relação aí, né, esses combustíveis fósseis ainda dominando essa composição específica, né, de utilização aqui a nível do mundo, né? Tá certo, pessoal? São características que vocês devem perceber quando a gente fala, né, sobre esse carvão mineral. Então, é utilizado em grandes extensões. Países, como eu falei para vocês aqui, como a China, a gente tem também alguns países aqui da América Latina, como o próprio Chile e tal, né? Os Estados Unidos estão aí nessa categoria de grandes produtores e consumidores de carvão, né, mineral. Isso aqui são as ideias boas para vocês perceberem essas composições, certo? Mas toda essa ideia tá boa, tranquila, né? Só que tem um probleminha. E no Brasil, como será que é utilizado esse carvão mineral? Para a gente entender assim como é utilizado o carvão mineral aqui no Brasil, alguns fatores são importantes. Primeiro, a classificação do carvão, né? Isso aqui é uma boa ideia para vocês lembrarem, né? A gente lembrar também da composição, né, da classificação desse carvão. Vamos lá? Eu tenho aqui, ó, uma classificação. Isso aqui é importante, né, pessoal? Tem aqui a classificação do carvão. Quando eu
falo sobre classificação do carvão, pessoal, é porque existem vários tipos tipos de carvão, certo? E nesses tipos de carvão, eu posso encontrar duas categorias importantes para classificar esse carvão. Eu vou analisar a quantidade de carbono e a quantidade de água que tem, né, de impureza no caso aí, né? Eu tenho a quantidade de carbono, água e impurezas que a gente encontra dentro desse carvão. Então, quanto mais carbono e mais puro, ó, então vai ter uma classificação específica, né, melhor. Então, posso agora fazer a classificação seguinte, ó, do mais, né, mais carbono, eu tenho o antracito, eu tenho também, né, o que a gente chama da classificação da famosa, né, hulha, tá certo, pessoal? A hulha tem aqui com as bases com mais carbono, né? Depois eu tenho linheto, né? E tem a tufa, né? Eu tenho aqui, ó, linheto, e o que a gente chama de tufa. Ok, pessoal? A tufa. Okay? Então tem essa classificação aí de tipos de carvão. Lembrando que eu estou classificando aqui essa composição pelo que tem mais carbono, olha, e o que tem mais água, certo? Então, ó, eu tenho aqui o que tem mais carbono aqui é o antraceto, em torno aqui de seus 90%, tá certo, pessoal? De carbono. A hulha tem em torno de 80%, certo? O linheto já baixa para 70% e a tufa vai para mais ou menos, né, que a gente chama aí de 60% de carbono. São características boas para vocês pensarem. E sem lembrar ainda, né, pessoal, sem não esquecer na realidade, é que o carvão mineral dos três combustíveis fósseis, né, do petróleo, do carvão e da composição do gás natural, ele é o mais poluente, né? Vocês devem lembrar aqui que tem essa categoria de ser o mais poluente de todos, né? Então, a gente tem grande, né? Falando aqui também do impacto ambiental, eu tenho a composição exatamente, né, de grande emissão, vou colocar aqui, ó, grande emissão de CO2. Né? Então significa exatamente que quando o país utiliza bastante carvão mineral, o que é que vai acontecer? Eu tenho uma caracterização de ter, né, um grande impacto ambiental, uma grande emissão de CO2. Então são características importantes para você levar em consideração. E outra coisa, como fonte de energia também principal, vocês vão lembrar que o carvão mineral é utilizado principalmente na termoelétrica, né? É utilizado, a utilização aqui na formação, vou colocar aqui, ó, na formação das usinas de termoelétrica, ok? Então, na termoelétrica eu tenho como base específico a utilização do carvão para produzir o vapor e daí a gente tem o processo de mexer as turbinas. Então, são ideias boas que vocês devem levar dentro desse composto aí da classificação, da utilização, né, do carvão mineral a nível do mundo. São ideias boas que vocês devem, né, classificar. Além dessa composição, olha, além dessas ideias, a gente ainda trabalha, né, outra ideia bastante boa. Agora a gente vai falar um pouquinho, né, como é esse comportamento a nível de Brasil da utilização do carvão mineral. Então vamos falar aqui um pouquinho, né, agora, resumão clássico, né, a nível de Brasil, né, pessoal? A gente pode falar aqui a composição a nível de Brasil. No Brasil, né, tem dois agravantes. No Brasil a gente não utiliza tanto o carvão mineral. Por quê? Primeiramente porque a gente não tem grandes reservas de carvão mineral, a gente não tem grandes, né, formações de carvão mineral. Vocês devem lembrar, né, dentro dessa composição que eu tenho, né, aqui no Brasil só regiões como, né, o Rio Grande do Sul, né, o Rio Grande do Sul,
e Santa Catarina são as regiões que a gente encontra esse carvão mineral, digamos assim, né, em maior quantidade aqui no Brasil. Lá existe termoelétricas, lógico, a gente tem, né, a formação lá de termoelétricas. Mas devemos lembrar que mesmo tendo essa formação, o carvão brasileiro não é de boa qualidade, ele tem muitas impurezas, né? Isso é uma ideia boa, tem muita impureza e não tem um grande potencial, né? Que a gente fala aí específico de grande quantidade de carbono. Então, o carvão brasileiro ele não é de boa qualidade, né? Vocês vão lembrar aqui, ó, carvão brasileiro não tem uma boa qualidade. Sem contar, né, pessoal, que a exploração de carvão mineral, as regiões que têm essa exploração de carvão mineral, geram também impactos no solo, né, que vocês devem lembrar aí dessas questões, como também o impacto, né, ambiental pela emissão de gases, como eu já falei para vocês, que é composto, inclusive, até na termoelétrica, você vai ter exatamente essa liberação específica, né, de gás também para o meio ambiente. Então, temos esses agravantes, isso faz com que o Brasil não tenha uma grande utilização de carvão mineral. E outra coisa importante, né? O Brasil, ele tem outras fontes que são bem mais abundantes e que a gente pode substituir esse carvão, né? Como, por exemplo, a biomassa, né? Grande quantidade também específica, né, de hidrelétricas. Aqui o Brasil funciona exatamente, né, numa composição bem diferenciada. Por exemplo, se você comparar as termoelétricas com as hidrelétricas, né, as turbinas movidas, né, da usina por água, você vai perceber que aqui no Brasil tem muito mais, né, usinas de hidrelétricas, né? Então a gente tem essa composição muito mais de hidrelétricas porque o nosso potencial aqui do Brasil é caracterizado por ter mais essa grande quantidade de hidrelétricas. Então são algumas argumentações importantes para vocês perceberem o porquê que o Brasil não tem essa grande utilização, né, de carvão mineral aqui no Brasil. Fechou? Então a gente viu aqui, né, o primeiro combustível fóssil, no caso o segundo, né? Na outra aula foi o petróleo, agora carvão mineral. Tá faltando o terceiro, né? E a gente tem esse tempinho e a gente vai falar sobre esse terceiro aí também importante, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre, olha, gás natural, né? Importante aí para vocês perceberem também, né? O gás natural. Dentro desse gás natural aqui, são algumas características importantes para vocês lembrarem. Primeiro, dos três combustíveis fósseis, ele é o que faz a menor emissão, né, de gás, né? Eu tenho aqui, dos combustíveis fósseis, a menor emissão de CO2. Olha que coisa importante aí, para vocês perceberem. A sua exploração também, né, onde você encontra gás natural, é também um local, né, que a gente classifica aí como, né, mais fácil, ele está mais composto ali naquela área mais superficial, né? Quando a gente fala da superfície, é mais fácil você encontrar esse gás natural comparado, por exemplo, ao petróleo, comparado também onde a gente faz a exploração também do carvão mineral. Então, são lugares mais fáceis, né, de você fazer essa exploração. Essa é a primeira ideia. Segundo ponto, né, o terceiro, no caso, importante, é que cada vez mais a gente está descobrindo, né, novas jazidas de gás natural aí pelo mundo. Inclusive, vários lugares estão aparecendo com mais gás natural. Um exemplo disso é na Rússia, né, pessoal? A Rússia é um lugar que tem bastante gás natural e a gente tem essas grandes reservas aí e que, inclusive, né, fica a dica, né? A Rússia é quem alimenta parte da Europa Ocidental, né? Uma grande parte da Europa Ocidental precisa exatamente desse gás natural que vem da Rússia, e por isso que fica nessa disputa aí entre Rússia e a questão da União Europeia, né? Essa relação específica que eles têm, desavenças,
mas também essa relação direta com o consumo de gás natural. Então, fica a dica aí para vocês perceberem essas relações. Uma outra coisa importante, pessoal, é o transporte do gás natural. Eu tenho aqui, ó, o transporte que é através do dutoviário, né? Através de dutos, ele é bem mais fácil do que o transporte de gás natural, de carvão mineral e também o transporte, né, do petróleo. Então são coisas importantes para vocês perceberem. Então o próprio gás natural ele é mais fácil de ser transportado comparado, por exemplo, né, ao que a gente tem do carvão mineral e do petróleo. Então tem essas relações, tudo isso facilita, né, essa utilização do gás natural. O Brasil tem algumas reservas sim de gás natural, né? Mas não é de grande intensidade também, porque o gás natural ele pode ser encontrado de duas formas, ou junto ao petróleo, né? Junto com o óleo do petróleo, você pode encontrar esse gás natural, ou ele pode ser encontrado também isoladamente, em regiões que não tem essa formação desse óleo do petróleo, certo? Então temos essas duas categorias. Essa é uma primeira ideia para vocês perceberem. Mas aqui no Brasil foi feito um acordo com a Bolívia, né, pessoal? A gente tem a formação do gasoduto, né? Vocês vão lembrar aqui, ó, do gasoduto, né, que temos entre Brasil, no caso aqui Bolívia e Brasil, né? Foi feito um acordo aí, né, em meados de 2009 para a construção de um grande duto que vem lá da região da Bolívia e vai fazer esse processo de alimentação, né, desse gás que vem lá da Bolívia para aqui para o Brasil. Foi construído aí, pessoal, né, em torno de mais de 3.000 quilômetros, né, olha, só de tubos para fazer esse transporte desse gás natural para chegar aqui no Brasil. Então são ideias importantes que vocês devem, né, ficarem atentos. Outra coisa, né, que a gente vai lembrar, né, pessoal, cada vez mais a gente busca, né, a produção do carro classificado como flex, né, carro flex, que tem como categoria a utilização também desse gás classificado como natural. E o governo também faz um incentivo para você fazer essa utilização, né, desse gás natural. Isso aqui são coisas que vocês devem levar em consideração também, né? E por que isso acontece? Porque o governo faz essa alimentação também do gás natural? Porque ele tem esse acordo aqui com a Bolívia e faz com que a gente tenha essa troca, né? Lembrando que quem faz o processo de formação específica desse gasoduto, quem controla todo o processo é o governo junto com a Petrobras, né? Tem essa relação aí, né, desse transporte de gás. Inclusive tem vários canos que vão atravessando o Brasil inteiro e alguns, inclusive, né, pessoal, a gente tem, né, que chegam lá na região sul do Brasil e vão alimentar também altas áreas, né, de produção que necessitam, né, desse gás natural. Aqui no Nordeste a gente tem o gasoduto Nordestão, né, também, ó, que exatamente alimenta a região do Nordeste, que passa aqui por Pernambuco, né, e por outros lugares aí do Nordeste, né, ele está passando e vai alimentando também, compondo, levando, né, para a gente também essa característica do gás natural e essa utilização. E como eu estava falando para vocês, né, pessoal, o gás natural ele é utilizado principalmente na questão automobilística, né, não esqueça disso, né, pessoal. A galera está utilizando muito nessa composição automobilística. Inclusive o governo, né, ele faz um processo de diminuição de IPVA. Olha que coisa importante, né? Importante. Ele faz uma diminuição do IPVA para as pessoas que aderem, né, à utilização desse gás natural ou que o carro, né, tem essa composição já específica do gás natural. Certo? Com muito cuidado, né, pessoal, porque a gente sabe que o gás não pode ser colocado de forma clandestina, né? Você tem que utilizar o gás de forma oficializada, legalizada pelo Detran e assim por diante. E tem essa característica tanto da questão econômica como você, né, você vai economizar mais utilizando o gás natural, mas também vamos ter a caracterização específica, né, de você melhorar também, né,
na questão específica do rendimento, de ficar mais barato seu IPVA na hora de pagar. Então, são características importantes quando a gente pensa, né, sobre essa utilização desse gás natural. São ideias boas que vocês devem, né, utilizar aí dentro dessas composições, né, essas ideias para esclarecer. Então, a ideia era essa, trabalhar os principais combustíveis fósseis, né, e como eles são utilizados aqui no Brasil. Petróleo, carvão mineral e o gás natural, que ele tem essa sua composição. Tivemos uma aula só sobre petróleo e hoje a gente fecha aqui trabalhando só sobre essas aulinhas sobre carvão mineral e gás natural. Ficou as dicas aí para vocês perceberem, né, todas essas ideias. Mas não se iludam, né, pessoal? Eu estou falando só das fontes de energias classificadas como convencionais, não renováveis. E dentro dessa ideia, é bom vocês lembrarem, né, pessoal, que depois a gente vai ter uma aula específica só sobre a fonte de energia, né, que vem do urânio, a nossa famosa energia nuclear. Então a gente vai ter uma aula específica só sobre a gente contextualizar, né, toda a história da energia nuclear aqui no Brasil e a gente fecha, né, toda essa formação das energias classificadas como convencionais, certo, pessoal? Então, a ideia geral da nossa aula era compor toda essa formação específica, né, da relação do gás natural e a composição específica do carvão mineral. Antes de terminar, não esquecendo aí de vocês, né, pessoal? Fiquem atentos também a uma questão que é trabalhada aí muito importante, né, pessoal? Que é exatamente você fazer as comparações entre as energias convencionais e as energias não convencionais, ou o que a gente chama das energias não renováveis com as composições das energias renováveis. Não esqueçam que aqui no Brasil, né, pessoal, como eu estava falando para vocês, a gente tem uma grande utilização de energia, né, renovável, principalmente hidrelétricas e biomassas. Isso dá uma composição específica, né, que você pode comparar, mesmo a gente tendo uma abundância aqui de petróleo, mesmo a gente tendo uma abundância de gás natural em algumas regiões por conta desse acordo específico, né, com a Bolívia e tal, mesmo a gente tendo essa composição, mas a gente faz com que a gente utilize ainda muito as energias, né, renováveis, que isso é uma coisa excelente para o Brasil, pessoal. Isso é uma coisa excelente. A gente tem grandes fontes de energias aí, né, que dão essa característica. Então, ó, coisa boa, levem essas considerações para vocês trabalharem, né, dentro dessa composição específica, né, das fontes convencionais. Então, ó, fica a dica aqui para vocês perceberem. A gente vai fazer uns exercícios depois sobre isso, né, pessoal, e fechar toda essa composição e trabalhar essas ideias. Lembrando que é assunto que cai muito comparado, né, como eu falei para vocês, essa utilização de energia comparada, né, com as fontes de energias renováveis. As questões, né, elas geralmente trabalham nessa comparação. O quanto a gente utiliza de fonte renovável, o quanto a gente utiliza de fontes não renováveis. E fazer essa comparação e daí a gente tem a composição, né, das nossas questões, né? Lembrando que é assunto essencial do Enem, viu? Não esqueçam dessa categoria, assunto essencial do Enem. Então, ficamos por aqui e utilizamos, né, essas ideias aí mais proximamente. Então, pessoal, fiquem com Deus, aproveitem, né? E até a nossa próxima aula, né? O famoso Namastê, obrigado aí. Assistam e se divirtam aí pra gente falar sobre fontes de energias. Beleza, pessoal? Cheiro no coração. Até a próxima. Fiquem com Deus.